Pessoal, estamos de volta para mais uma live. Hoje já é a segunda live do dia. Estamos esperando aqui a Maria Eugênia conectar com a gente. Só um minutinho. Isso, a Maria Eugênia está entrando. Entrou. Oi, Maria Eugênia. Tudo bem? Tudo. Que bom, prazer em vê-la. Tudo meu. Maria Eugênia, é uma alegria enorme receber você. Hoje nós já estamos na segunda live do dia. Né? Eu vi que você acompanhou a primeira live do Ítalo Cajueiro. Adorei. Um diretor, roteirista, muito premiado, um rapaz humilde, maravilhoso, de uma competência extraordinária, que a gente agradece muito a palestra dele e o tempo que ele entrega para todas as pessoas aqui da nossa live. Então, quero dar um abraço a todos e a todas que estão conosco, acompanhando essa live. Eu sei que hoje é um dia especial, que é o Dia dos Namorados, Dia né? dos Namorados. É o Dia dos Namorados. E ontem foi feriado, as lives sempre ocorrem às quintas-feiras. E a gente teve que jogar as lives para sexta-feira. Mas eu espero que elas cheguem em bom momento, todo mundo, porque a aprendizagem a gente faz em qualquer momento, né, Maria Eugênia? Então, as pessoas que estão chegando pela primeira vez no nosso evento, esse é um evento voluntário, é um evento gratuito, é um evento onde a gente convidou uma série de palestrantes, professores, catedráticos, né, técnicos, administradores públicos, empresários e também artistas, né, cineastas, quadrinistas, curadores de obras de arte. A gente convidou esse pessoal para vir fazer uma fala sobre desenvolvimento humano. Então, nesse momento difícil que a gente está passando, de quarentena, de pandemia, então isso é uma janela que se abre e que a gente oferece para vocês, né, com muita humildade e também com muita consideração por todos, né, na esperança de que isso passe logo e que a humanidade volte, né, a ter o seu normal, né, porque hoje vivemos um novo normal, né, mas a gente vai voltar ao nosso normal que tanto a gente ama. E hoje eu tenho a alegria de receber a Maria Eugênia, e aí eu até confidencio para a Maria Eugênia sabe o quanto que eu estimo ela, né? Tanto como pessoa, como profissional, porque nós temos uma história longa aqui em Brasília juntos, né? Começamos na FGV, onde eu tive a oportunidade de aprender muito com a Maria Eugênia, né? Com toda a sabedoria dela. E aí eu tenho acompanhado o percurso da Maria Eugênia e tive a graça de tê-la por algumas oportunidades também, quando eu estava no Banco do Brasil, que ela fazia um trabalho lá excepcional com os executivos do banco, né? Que é uma empresa muito grande e não é fácil trabalhar com um segmento desse, e a Maria Eugênia ela acalmava todo mundo, né? E, além disso, a gente tinha saídas maravilhosas lá pelas mãos dela. Então, uma trajetória longa de muita admiração. E quando eu resolvi montar esse evento, eu pensei aí entre 5 e 10 pessoas e a Maria Eugênia estava entre elas. Eu pensei num evento rápido, curto, para a gente rodar isso em uma semana e meia, mas, como eu tenho dito, o evento cresceu e eu acho que várias pessoas querem falar e também temos pessoas que querem ouvir. Então, estamos unindo o útil ao agradável, né? Então, a Maria Eugênia, rapidamente o currículo dela, e eu quero pedir desculpa, Maria Eugênia, que na minha cabeça você era psicóloga, não sei de onde eu tirei isso, né? Porque eu sei que você é uma coach maravilhosa, eu fiquei imaginando, mas a Maria Eugênia é filósofa, mas também ela tem mestrado e doutorado em educação nos Estados Unidos, né? E ela faz consultoria em comportamento organizacional em várias áreas, né? Como desenvolvimento de equipe, criatividade e desenvolvimento gerencial. E ela também tem certificação internacional pela Newfield para atuar como coach. E atua como coach a executivos há muitos anos, né? Tem vários trabalhos publicados do tema, é palestrante, professora da FGV e diretora executiva da empresa Questão Essencial, que é uma empresa muito relevante aqui em Brasília, que tem prestado serviços extraordinários a várias organizações públicas e privadas. Então, Maria Eugênia, é com muita honra e alegria que a gente te recebe, a palavra é sua, e estamos todos ansiosos para ouvi-la.
Muito obrigada. Nossa, quanta coisa bonita que você falou. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. E agora que nós estamos meio que na finalização, né, das lives todas, eu sinto uma grande responsabilidade, porque você trouxe palestras riquíssimas, fantásticas. Eu não quero tomar o lugar do Sérgio, que vai fazer a colheita de tudo isso, mas eu procurei, sempre que eu pude assistir, fazer uma costura entre essas janelas, né? Porque eu acho que a gente está num edifício cheio de janelas e com sacadas. E, de vez em quando, a gente joga um fiozinho para outra sacada e vai juntando, né? Então, eu queria puxar o fiozinho de duas palestras, as mais recentes, sem nenhum menosprezo pelas anteriores, mas só para não me delongar muito, né? O Jairo, né, ontem, ele me impressionou muito e uma fala que ele fez me deu um link para hoje, né? Ele disse assim, nesse trabalho de home office, o gestor, o líder, ele vai ter que desenvolver novas competências, porque não vai ter aquele tapinha nas costas, aquele olho no olho, e você, como líder, vai precisar. Primeiro, não adianta só fazer reuniões com todo mundo, você vai precisar fazer um contato individual. Segundo, nem sempre os horários normais de trabalho serão os mais propícios para algumas conversas privadas. Nem todo profissional que trabalha com você tem um espaço privilegiado para poder conversar. Às vezes ele está num ambiente pequeno, com a família passando por tudo quanto é lado, e você pergunta, está tudo bem com você? Olha, a resposta vai ser, está tudo bem, porque ele ou ela não vai ter nem chance de falar. Então, eu acho que o gestor vai precisar olhar, primeiro vai ter que desenvolver muita empatia, olhar sinais visíveis e invisíveis, e poder identificar momentos em que ele possa ter uma conversa mais próxima com aquele profissional que trabalha com ele ou com ela. Então, essa dica do Jairo ficou ressoando, porque ela é muito importante. Nós precisamos desenvolver novas competências. Nem tudo visível é suficiente, né? Existe muita coisa por trás desse processo de estar em casa que precisa ser olhado. Haja visto questões de violência doméstica, chega um momento que a pessoa tem vontade de sair correndo, né? Então, eu acho que essa questão que o Jairo trouxe foi muito importante. Depois, eu escutei hoje o Ítalo, né? Nossa, o Ítalo tocou meu coração também, né? Ele falando das histórias infantis, eu com uma neta de 2 anos, a minha vida é história infantil, né? Eu já assisti Branca de Neve umas 400 vezes, eu acho. E hoje até eu vou trazer para a nossa conversa, eu vou trazer a Bela e a Fera. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que essa pavimentação que foi feita por todos os palestrantes anteriores enriqueceu muito, né, todo o processo, e agora vamos em frente. Eu gostaria de explicar um pouquinho como é que eu pretendo conversar com vocês. Eu pensei em falar um pouco sobre a raiva. Na verdade, eu vou falar sobre o livro, fazer um spoiler do livro, fazer um resumo e contar como é que ele começou. Depois eu pensei em fazer uma pausa para respirar e perguntar se alguém tem dúvida e seguir com empatia para finalizar. O que você acha disso, Carbone? Eu acho ótimo, Maria Eugênia. Tudo que você faz é muito bom. Eu sou coruja de você, então manda abraço. Sou seu fã, manda abraço. Vamos nessa. Então, eu vou começar. Eu estou com um pouco de dificuldade, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo me ampliar. Eu queria ampliar a minha apresentação. Ok. Vamos ver. Eu estou querendo entrar para apresentar os slides e, por alguma razão... Você vai clicar no ícone compartilhar, que está bem abaixo. Não, eu sei, mas... tá bom. Ela vai chegar aqui, já chegou. Isso. Eu vou, então, apresentar os slides, nós vamos conversando, e eu vou falar um pouquinho sobre a história do livro,
né? Como é que ele começou. Outra coisa que eu queria falar é sobre a mirada, né? A gente está na janela, né? Na mesma aprumada, e eu acho que alguns palestrantes trouxeram essa visão do mar, do horizonte, e hoje eu acho que eu vou trazer a visão de quem olha para baixo e vê na rua alguém caminhando, alguém fazendo um exercício, e o que essa pessoa está pensando. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Isso, entrou, Maria Eugênia. Está chegando, está chegando. Chegou, muito bom. Foi para o final em vez do começo, mas a gente chega lá. Ótimo. Então, eu começo falando sobre as diferentes miradas, né? Olhando para o mar, alguns palestrantes falaram de uma forma ampla e sistêmica, e agora nós vamos olhar para a rua, o que está passando na rua, e conversar um pouquinho sobre isso. E eu escolhi essa figura na janela, né? É irmã de Salvador Dalí, e eu imagino assim que janelas são miradas, né? E que nós ainda estamos sem portas, né? Então, vamos viver com o que a gente tem. O livro, essa é a capa do livro, né? E a gente fala que não é para ser fácil, é para valer a pena. E eu queria contar um pouquinho como tudo começou, mostrando aí essa foto, em 2014, as 3 autoras do livro, Isabel Stepanski, eu e a Patrícia, com os nossos professores. O Dr. Pfeiffer é um que nos acompanha até hoje, fazemos contato com ele diretamente, e a doutora Moss, do Canadá, que a gente tem menos contato. Mas aí eu coloquei assim, na vida, no reality, e partiu Nova York. Algum tempo antes da pandemia, nós 3 conversávamos muito sobre o tema das emoções, e trocávamos ideias sobre as experiências do dia a dia. No livro a gente conta várias, mas assim, só para dar um exemplo, um tempo aí eu entrei numa farmácia e observei que uma senhora deixou a bolsa aberta em cima do balcão, e eu me dirigi até ela e falei assim, olha, eu recomendaria cuidado, porque a sua bolsa está aberta em cima do balcão. Me achando muito gentil, né? E ela virou para mim e disse, eu sou uma pessoa viajada, culta, e não preciso de pessoa alguma me ajudando. Eu pedi desculpas, obviamente, e percebi que havia uma certa raiva, né, na entonação. Depois eu tive outras experiências, minhas sócias também, e nós estávamos conversando, porque esse tema é forte, e quase não tem literatura ou trabalho sobre isso. E um dia nós estávamos olhando, zapeando, e apareceu num reality uma personagem que disse assim, olha, eu fui fazer um seminário sobre gestão da raiva, e aí eu já acendi. E, a partir disso, fomos pesquisar e descobrimos que havia seminários sobre isso, que nos Estados Unidos há uma preocupação muito grande, que as pessoas, quando cometem algum ato arbitrário de raiva dentro do trabalho, elas são afastadas pela área de recursos humanos e são mandadas para um seminário e só voltam com um certificado, que às vezes problemas de trânsito, a pessoa não é distribuição de cesta básica, a pessoa tem que passar por um curso de gestão da raiva. Então, tudo isso nos abriu assim, várias perspectivas e nós começamos a pensar na possibilidade de trabalhar educacionalmente com esse tema, raiva. Obviamente, tivemos várias reações, né? Eu vou depois conversar com vocês. Voltamos para o Brasil e resolvemos botar num caldeirão vários ingredientes. Nós participamos de um trabalho com a Marina Abramovic e ela fez um trabalho fantástico no CESP de São Paulo, com caminhadas e reflexões, um trabalho belíssimo. Depois, todo mundo conhece, Brené Brown, a questão da vergonha e da vulnerabilidade. Nós sabemos que a vergonha é uma emoção que a gente diz que não é biológica, ela é aprendida.
Ela começa com 3 anos de idade, quando os pais, que são a figura maravilhosa na vida de uma criança, começam a recriminá-la. E dizem, que feio, por que você fez isso? E aí a vergonha se instala e a raiva também, porque, de uma certa maneira, a gente não está agradando, então a gente não se sente bem. Então, a Brené Brown trouxe o ingrediente da vulnerabilidade e da vergonha, que é um componente importantíssimo para a gestão da raiva. O Otto Scharme com a teoria U, porque, na verdade, esse nosso trabalho é um percurso. E também aí adorei o Ítalo, né, quando ele fala na jornada do herói, e eu acho que o percurso do U é uma jornada. É uma jornada em que a gente precisa ser chamado para participar. A pessoa só pode, assim, só vai se sentir bem fazendo uma oficina da raiva se ela reconhece que ela precisa de ajuda e ela quer participar disso porque ela quer mudar. Echeverry é um autor, assim, ícone para nós que fazemos o trabalho de coaching ontológico. Então, a cartografia das emoções foi inspirada em Echeverry. E a adaptação à nossa cultura, né? Então, acho que essa é a base do nosso trabalho. As reações foram as piores possíveis. Quando nós falamos com os nossos clientes, eles disseram, que coisa horrível falar de raiva nas organizações. A gente não tem esse tipo de problema aqui. A gente não fala sobre isso aqui. Então, a gente começou falando em CrossFit da raiva, depois mudou para a gestão das emoções, e com o passar do tempo, parece que a raiva apareceu e ela fez parte do repertório organizacional, e a gente começou a trabalhar. E fizemos várias oficinas, vários trabalhos, e são experiências muito ricas, para a gente conversar outra hora. E vamos falar um pouquinho sobre raiva e sobre a cartografia. Porque a gente, de uma certa maneira, acha que as emoções são, assim, etéreas, abstratas, e emoção é emoção. Quando a gente fala da cartografia da raiva, ou a cartografia de qualquer emoção, é importante a gente identificar os componentes. Então, Júlio Olala é um autor que trabalhou muito com a cartografia das emoções, e ele colocou alguns elementos. Então, quais são eles? Primeiro, algo aconteceu. E aí é interessante porque essa é uma emoção voltada para algo que aconteceu no passado. Pode ser recente. Alguém é responsável. Então, alguém causou isso. Essa pessoa, ou essa situação, me prejudicou. E aí uma frase-chave. Foi injusto. A raiva, ela é muito desencadeada por um senso de injustiça. Fizeram comigo alguma coisa que não foi justa. E pode ser por um abuso, um descuido. E a minha reação imediata é: eu desejo castigar essa pessoa, ou dar o troco. Então, essa é uma cartografia básica, e eu queria só complementar com uma outra autora, que é a Marcia Cannon, que ela diz o seguinte: existe um julgamento, então alguém me prejudicou. Segundo, eu não aceito essa situação, e existe um elemento que ela traz que é importante, uma sensação de impotência, de que eu não posso resolver isso de uma maneira serena. Eu preciso fazer algo mais, eu não diria violento, mas mais forte. Né? Então, ela... Alguém me prejudicou. Segundo, eu não aceito essa situação. E aí, eu queria conversar com vocês quais são as maneiras que a gente trabalha para lidar com a raiva. A primeira é engolir. Engolir significa que nós vamos somatizar, vamos escolher um órgão de impacto, e daí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, e vamos ficar doentes, né? Ou explodir, depois a gente vai arcar com as consequências, e isso pode até causar um problema de emprego ou outra situação. E a terceira maneira é administrar. Essa é a proposta do nosso livro e do nosso trabalho. Então, mostrando para vocês o percurso, ou a jornada do herói aqui, seguindo a teoria U, a estrutura do livro, como o nosso trabalho, é uma metodologia que segue esses 5 passos. Primeiro, perceber, eu preciso reconhecer. Reconhecer também que eu preciso de ajuda, né? Eu preciso mensurar, eu preciso presenciar, ressignificar e prevenir. Então, é um caminho de transformação. Essa é a nossa proposta. E aí eu vou falar rapidamente sobre cada um dessas etapas, dessas estações. O primeiro é perceber.
E perceber tem tudo a ver com corporalidade. Alguns dizem que o nosso corpo é o túmulo das nossas emoções, né? Então, o nosso trabalho é focalizado e muito enfatizado em que situações você sente raiva e que parte do corpo você sente. Porque cada pessoa tem a sua maneira corporal de reagir. Alguns dizem que tem dor de garganta, outros dói o pescoço, outros dá dor de estômago. E esses órgãos são, feliz e infelizmente, nossos órgãos de impacto. Então, eles têm uma vantagem de que, se você se conhece bem e começa a ter uma reação física, você já sabe que você está numa situação de predisposição a reagir de uma forma mais raivosa. E você pode prevenir. Por outro lado, você pode provocar um desgaste muito grande nesse órgão de impacto. Imagina uma guerra em que o general só destaca o mesmo batalhão. Então, o mesmo batalhão é seu estômago, por exemplo. Então, todas as vezes você sente dor de estômago. Isso pode levar ao desenvolvimento de uma úlcera, de uma gastrite, ou qualquer coisa no gênero. Então, identificar a raiva no corpo, a emoção no corpo, é muito importante por questões de saúde, inclusive. E para você poder trabalhar com o seu órgão de impacto, que já está sofrendo há muito tempo. Então, essa é uma visão de que maneira nós enfatizamos essa primeira estação. A segunda estação, surpreendentemente, fala em mensurar. E algumas pessoas dizem, gente, como é que você vai mensurar a raiva, né? Eu vou dar uma ideia para vocês sobre a régua que nós usamos, porque tudo isso faz com que, ao medir, ao rever, ao pensar a respeito, você está trazendo para o espaço do seu cérebro racional. E isso é muito bom porque começa a reduzir aquela impulsividade que é causada por emoções muito fortes. Então, mostrando rapidamente para vocês, é uma régua de 0 a 10. 0 é aquela maravilha, né? É o monge tibetano. Agora, aos poucos, você pode estar em diferentes níveis, né? O nível 1 é frustrado, o nível 2 irritado, e aí nós vamos, o nível 4 já é ficando com raiva, né? Tentando mascarar os sentimentos, e nesse ponto, quando trabalhamos com pessoas, é muito importante identificar a expressão facial e o verbal, porque, em geral, no nível 4, a pessoa procura mascarar o sentimento e você pergunta, está tudo bem? A pessoa, sim, está tudo bem comigo. Começa a falar bem devagar, pausadamente, em geral com os dentes cerrados, né? O nível 5 é o nosso nível já que começa a preocupar. O nível 5, a pessoa já não acha mais graça em nada, a pessoa tem vontade de sair e ir embora, né? O nível 6 já a pessoa tem vontade. E nesse momento, as pessoas que estão próximas, às vezes têm uma tendência a dizer, fica aqui, meu amigo, vamos conversar. Não é hora de ficar conversando. E outra coisa, assim, que a gente não deve fazer é acalme-se. Para uma pessoa que está num processo evolutivo de raiva, pedir para acalmar é a mesma coisa que você pegar um copinho de gasolina e jogar no fogo. O máximo que você pode fazer é dizer assim, olha, pense nas consequências. Mas fora isso, se a coisa está aumentando, sai da frente. Deixa a pessoa retirar-se, porque a retirada, vocês vão ver, a gente vai falar, é uma dica boa. Saia de perto da situação. E a partir do nível 5 é o nível que nos preocupa, né? A pessoa vai querendo fugir, querendo sair, e aqui ela nos preocupa principalmente nesse momento da pandemia, que vários relatos a respeito de violência doméstica mostram o seguinte, que às vezes o agressor ou agressora tem vontade de sair, e alguém da família segura, ou pede para não sair. É um grande conflito, né? Sistêmico, até porque a pessoa sai, depois contamina. Mas a questão é, a pessoa precisa sair. E o que a gente pode fazer a respeito disso? E quando existe confronto, acontecem casos de violência, né? Como exemplo, eu não estou generalizando. Depois a pessoa vai se irritando e quando ela chega no nível 10, a pessoa se mostra extremamente perigosa. Então, essa régua é trabalhada para permitir que a pessoa tenha consciência
do que está acontecendo. Ok? Depois disso, nessa fase de mensuração, que a gente está trazendo para o racional, a gente usa também um diário da raiva, o tal do anger log. E a gente coloca alguns elementos para conversar sobre isso. Por quê? Por que diário e por que escrever? Porque nós já sabemos que o journaling, o escrever, além de trazer para o racional, ajuda o nosso cérebro a organizar as ideias, refletir e dar um tempo. E a pessoa, inclusive, começar a identificar o padrão de quais são os seus disparadores. Então, quais são os elementos que a gente considera nessa mensuração? Primeiro, a pré-condição. Como é que eu estou? E nós vamos falar sobre quais são os elementos que podem, de uma certa maneira, nos levar a uma situação de descontrole, né? São várias condições. Fome, sede, dor, podem nos... irritação porque você está atrasado, né? Por exemplo, a questão do trânsito. Você já está atrasado, já está irritado, de repente alguém corta a sua frente ou bate no seu carro. Isso é o gatilho. Quais são os meus pensamentos? O que acontece internamente? Que pessoas sem consideração, sem educação, né? E depois existem dois últimos itens em que a gente trabalha na questão da gestão. Minha regra interna, eu colocar que ponto que eu cheguei em termos de raiva interna, e aí eu posso dizer, olha, eu cheguei quase nível 8. E depois, como eu expresso? Olha, eu expressei de uma maneira mais discreta. Nível 4, eu abri a janela e elogiei a mãe do motorista. Pode ser que eu tenha feito isso. Se o meu nível interno é maior que o meu nível externo, isso já demonstra que eu estou conseguindo controlar. Agora, se o meu nível interno é 8 e a minha reação é 8, é sinal que nós estamos aqui no 0 a 0 e prontos para a luta. Então, esses são os elementos que a gente usa no tal do diário da raiva, que tem a ver com mensuração. Vou dar uma ideia para vocês. As condições que nos levam a funcionar, né, no cérebro primitivo, que é luta ou fuga, fome, e existem estudos muito interessantes que mostram, inclusive, que julgamentos do mesmo tipo de natureza de situação recebem um parecer mais favorável depois do almoço e menos favorável antes do almoço. Por quê? Porque quem está julgando está com fome. Então, fome, se você está com fome, reconheça isso, comer alguma coisa, né? O estresse, né? A ansiedade, o cansaço. Às vezes nós insistimos em resolver uma questão, mesmo estando cansados. Adie, deixa para depois. Dor ou mal-estar, tem várias evidências que mostram que a dor nos leva a uma destemperança, né? O uso de drogas ou alguns remédios controlados que têm efeitos colaterais, o álcool. Então, o trabalho na gestão das emoções, ele pressupõe, às vezes, dependendo do perfil da clientela, que você leve em consideração trabalhar com pessoas especializadas em adicção, se for o caso, porque talvez o descontrole esteja em função de alguma dessas pré-condições. A estação 3 é a estação do presenciar. A situação do enfrentamento, o final do 1, quando nós, de uma certa maneira, olhamos de frente à emoção. E aqui é importante explicar, porque às vezes a gente acha que desabafar, que os americanos chamam de ventilating, o telefone e conto e repito aquela história várias vezes para várias pessoas, pode resolver. Só que não. Quanto mais a gente só desabafa, a tendência é até quando a gente está contando uma história de raiva, piorar a situação. Então, quando a gente fala em presenciar a emoção, significa identificar a emoção, nomear, isso é muito importante, porque existem muitas sutilezas, não me identificar no sentido de eu não sou a raiva, eu estou com raiva, ela acontece comigo, mas eu não sou só raiva. Acolher e aceitar, escolher a reação que eu vou ter, reconhecer que eu sou maior que a emoção, e, de uma certa maneira, tomar muito cuidado para que eu não
ultrapasse, né, aí o nível 5 e escolher a maneira como eu vou expressar. Então, a grande questão no presenciar é o quanto eu consigo olhar para a emoção. Eu não deixo ela me impregnar e eu, de uma certa maneira, me perco. Os relatos que a gente ouve é o seguinte, a pessoa diz, eu não sei o que aconteceu comigo. Quando eu vi, o meu punho já estava no queixo da outra pessoa. Isso significa impregnar-se. E aí você já perdeu totalmente, né, o seu controle. Então, a estação do presenciar não é a gente ficar impregnado outra vez. Na verdade, presenciar e entender que nós somos maiores que as nossas emoções. E, por fim não, a gente vai ter, são 5 estações, existe um momento que chama-se ressignificar. A gente não pode mudar a situação ou a experiência. Agora, a gente pode rever a maneira como a gente lembra dessa experiência. E, nesse momento, a gente trabalha com 2 questões, experiência e memória. Experiência é o que a gente viveu, e o Daniel Kahneman fala muito bem sobre isso. Agora, memória é a narrativa, como é que a gente conta a história. A memória conta a história. E se eu contei a história de um jeito, eu posso contar de outro jeito. E a literatura é plena de várias obras que falam como pessoas ressignificam situações difíceis. Tem um livro que chama-se A Doença como Caminho, onde aparecem relatos em que as pessoas passaram por momentos difíceis de doença, ressignificaram essa experiência e transformaram em experiência de aprendizagem. Então, tem todo um trabalho em que a gente olha para a experiência, mas também foca na narrativa. Como é que você conta essa história, né? E aí também estou lembrando muito do Ítalo, né? As histórias que a gente conta para a gente mesmo, né? Qual é o roteiro, né? E, por fim, a estação 5 é o prevenir e sustentar. E, nesse momento, a gente trabalha muito com várias sugestões, um repertório de sugestões, muitos deles que vocês todos já conhecem, a meditação, importantíssimo, a respiração, importantíssimo. Agora, cada um de nós tem preferências. E algumas pessoas gostam de algumas atividades e outras elas não gostam. Então, o repertório de atividades para prevenir e sustentar é construído individualmente. Algumas dicas que eu até deixei ali na estação 5, por exemplo, afastar-se. Existe um exercício que chama-se 20 passos. Afaste-se 20 passos da situação de conflito. Preocupe-se em fazer movimentos com os 2 lados do corpo. Todas as vezes que você faz exercícios com os 2 lados do corpo, você começa a baixar a sua ansiedade e a sua impulsividade. E sobre diferenças individuais, até vou contar uma atividade que a gente às vezes testa, é você olhar um vídeo que tem uns peixinhos no aquário, passeando. Muita gente gosta de ficar contemplando. E algumas pessoas odeiam, têm vontade de estrangular o peixinho. Então, assim, cada atividade você tem que escolher em função das preferências das pessoas. Mas eu preciso ter um repertório que eu chamo de um repertório reserva para eu recorrer em momentos difíceis. Porque a gente não vive, né, em brancas nuvens, a gente tem uma vida com vários conflitos, a gente tem uma vida em que tudo muda e nada muda, né? A gente acorda, as coisas parecem que são sempre as mesmas, mas o nosso exterior está cheio de mudanças, então nós vivemos uma situação tensa e nós precisamos nos cuidar. Essa é a questão. Nós precisamos prevenir e nos cuidar. Estamos aqui finalizando a questão da raiva, né? Então a raiva é bem-vinda. Todas as emoções são bem-vindas. De uma certa maneira, a raiva nos ensina algumas coisas. Ela nos desperta, é sinal de que algo não está bem, e a raiva chama para ação. A indignação, e isso é válido. Agora, nem sempre ela vem sozinha, às vezes ela vem para proteger a nossa vulnerabilidade, a nossa dor, o nosso medo, a nossa insegurança. E o que é importante é a forma como eu expresso, que pode ser adequada ou inadequada. Então, essa é a questão. E aí, nesse momento, eu diria assim, eu dei um passeio de câmera no livro,
E antes de entrar em empatia, só queria saber se estamos bem, se tem alguma dúvida, como é que nós estamos? E antes de entrar em empatia, eu queria só saber se está tudo bem, tem alguma dúvida? Não, não chegou nada no chat. Ok. Olha, tem gente aqui dizendo que está muito claro e didático, excelente abordagem, muito significativo. O pessoal está tranquilo, podemos seguir. Podemos seguir. Antes de seguir, só queria pedir para todos nós, já que nós estamos trabalhando com emoções, todos nós, que a gente faça 3 respirações profundas, pode ser? Pode. Tem só uma questão aqui que Ok. a Thelma faz, que ela pergunta se a raiva pode levar à depressão. Não sei se é a hora de responder isso. Interessante. Olha só, eu não sei, eu acho que vou desconstruir um pouquinho a tua pergunta, achei excelente. A pessoa com depressão, ela pode estar com muita raiva. Só que é uma raiva associada à frustração. Uma raiva de quem se sente impotente. Aquele elemento que eu trouxe da Canon, às vezes a pessoa com depressão está com muita raiva. Ela não consegue expressar, então ela se fecha e entra em sofrimento. Então a raiva está presente, sim, na depressão. Ok? Vamos então respirar 3 vezes profundamente e a gente vai entrar no tema da empatia. Eu acho que ele é muito importante nos dias de hoje, que talvez seja o que nos salve nessa visão de um mundo, né, que o Harari diz que a gente precisa ter uma perspectiva global daqui para frente. E essa perspectiva global pressupõe a empatia. Vamos dar nossa respirada e seguiremos com empatia. E se tiverem mais perguntas, a gente pode deixar para o final. Okay? Então, vamos lá. Respirando. Ok? A respiração nos leva a um estado de centramento, que é um espaço de serenidade, de gratidão, e que nos leva a um espaço que nos permite olhar numa perspectiva mais ampla as coisas. Em caso de dúvida, respire. Então, vamos lá. Eu recorri um pouco a algumas licenças poéticas, porque a empatia é um tema maravilhoso. Então, eu trouxe aqui algumas questões, vou começar com poesia. Leminski é um poeta da minha terra, Curitiba, e ele usa uma palavra linda, contra Narciso. Eu acho que contra Narciso é uma outra definição de empatia. É o Narciso invertido. E ele fala, né? Em mim eu vejo outro e outro. Enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro, que há em mim, você. Você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que sejamos a sós. Eu achei interessante também que o Ítalo falou, o outro vai revelar quem você é. Nós não vivemos no vácuo, nós vivemos na relação. Uma outra expressão linda de Fernando Pessoa é outramento. É você fazer-se o outro,
O outramento nada mais é do que empatia. Essa é uma expressão cunhada por Fernando Pessoa. E alteridade é a expressão de você reconhece o outro. Talvez antes de começar com a empatia, a gente reconhece a si mesmo, o que eu quero, o que eu gosto. Você pratica a alteridade, você reconhece o outro, e depois você consegue olhar a vida pelo olhar do outro. Obviamente, sem anular-se, obviamente, sem fundir-se, obviamente, sem aprovação. Você não precisa aprovar o outro. Você acolhe o outro como legítimo outro. Entender que existem pessoas diferentes de você. Um momento que, às vezes, é difícil, porque, por isso que eu disse, não é para valer a pena, porque é difícil. Falando sobre violência, eu fui olhar algumas entrevistas. São Paulo tem apresentado trabalhos fantásticos nesta área, né? Eu estava vendo que eles estão com um robô chamado Maia, eles estão com um trabalho de atendimento pelo 190, em que as pessoas marcam na mão e vão numa farmácia, por exemplo, eles preparam para poder atender, e eles fazem um trabalho muito importante com os agressores. E falando em empatia, eu fui escutar algumas entrevistas de agressores que passaram pelo treinamento, um treinamento que existe em São Paulo, não sei se ainda está funcionando, e que tem resultados magníficos. Eu ouvi o depoimento de um rapaz, e ele disse assim, olha só, eu nasci numa família violenta, meu pai batia na minha mãe, meu pai batia em mim, minha mãe batia em mim, meus irmãos batiam em mim, todo mundo violento. Eu casei. Quando eu casei, minha esposa, o noivado foi maravilhoso, nós casamos, e um dia eu falei uma coisa e ela retrucou. Não tive dúvida, bati nela. 15 minutos depois, na minha porta estava a polícia e o meu sogro e minha sogra. E eu não entendi nada. Só depois de preso e passando pelo treinamento, é que ele foi entender que a família dele tinha uma disfuncionalidade e que a gente não resolve as coisas no meio dos tapas. Então, eu fui olhar também o outro lado, porque é muito difícil, às vezes, você entender o que o outro está falando. Não aprovar, mas entender a lógica do outro. Então, empatia é você conseguir captar o que está acontecendo aquele lado que, às vezes, você não quer ver. Então, é compreender antes de responder. Essa é uma boa definição da comunicação não violenta. 80% não verbal. Por isso que, quando o Jairo diz da dificuldade dessa comunicação, trabalho remoto, é o quanto nós precisamos aprender, praticar, porque prática, a perceber sinais não verbais nas conversas que nós estamos. Porque todo o trabalho do coach é a busca da coerência entre a corporalidade, a linguagem e a emoção. E, às vezes, a pessoa está falando uma coisa e o corpo está dizendo outra. E essa falta de coerência é que pode nos indicar que alguma coisa precisa ser feita, que essa pessoa precisa de ajuda. Coisas que a gente não deve fazer. Primeiro, aconselhamento. Se eu fosse você, olha, você não é, então, para que ficar dando conselho? Segundo, parece que você está num jogo de pôquer. A pessoa diz um problema e diz, isso não é nada, você precisa ver o meu problema. Isso não é empatia, né? Isso aí é duelo, né? Solidariedade exagerada, mas sem, na verdade, uma certa verdade, uma certa conversa mais autêntica e mais profunda. Coitado, vida dura sua, hein? E vamos mudar de assunto, né? Ou então, tudo passa, anime-se, né? Então, isso aí, essas frases não fazem parte do repertório empático, ok? E aí eu vou começar a pedir ajuda para o Felipe. Nós vamos passar um vídeo que mostra uma figura não empática. E o Felipe vai passar aí para vocês. Eu até fiquei feliz, porque o Ítalo falou em desenhos, né? Eu vou mostrar aí para vocês
uma cena da Bela e da Fera, um personagem não empático. Obrigada, Felipe. Esse é um exemplo que mostra bem a pessoa, né, o personagem, no caso, não empático, né? Ele não escuta, não percebe sinais e cria um roteiro para ele mesmo, né? E projeta no outro. É o dia mais feliz da vida dela, né? O desrespeito pelo livro, que ela adorava ler, né? Então, ele projeta no outro as suas expectativas, não escuta, né? E deu no que deu, né? Então, o Gaston é um personagem que mostra bem o que é a não empatia. E agora nós vamos continuar mais um pouquinho falando sobre empatia. Vou mostrar aqui a continuidade. Ok? Vamos só seguir que aqui... Ok, entrou. Entrou. Só quero avançar. Vamos ver se avança agora. Não está querendo avançar. Será que aconteceu? Ótimo, já passamos a Bela. Falar um pouquinho sobre níveis de empatia. Existe um nível básico que é a presença. Eu percebo a presença do outro. Contato de olho, sinais não verbais de acolhimento, né? Existe um nível que é chamado de nível intelectual. Vamos dar um exemplo. Eu não sei qual é o time que o Carbone torce. Sou São Paulino. São Paulino. Eu sou Atlético de Curitiba. Eu nem torço para nada, mas vamos... E eu posso ter uma conversa em que ele defende o time dele, eu, inclusive, parafraseio algumas coisas dele, e ele também me escuta sem desdenhar ou desqualificar o time que eu gosto. Eu mesmo, com relação ao time que ele gosta. Então, o nível intelectual de empatia é o nível do respeito. O respeito pela opinião, pela ideologia, por qualquer ponto de vista que outra pessoa apresente, eu encaro isso com respeito e sem desqualificação. Conhecer que existe um outro lado. Conhecer que existe um outro repertório de crenças ou qualquer coisa assim. E existe um nível mais profundo, que é o emocional, que é quando você se coloca no lugar do outro e consegue chegar a que necessidade aquela pessoa procura atender quando age da maneira que ela está agindo. Voltando àquele caso lá da farmácia, né? Pode ser que quando eu falei da história da bolsa em cima do balcão, eu, de uma certa maneira, mexi com alguma coisa ligada a pessoa sentir que ela se sentia insegura ou qualquer coisa assim, e eu, ao falar que ela tomasse cuidado com a bolsa, sem querer dizer que ela era uma pessoa descuidada, e isso pode ter ofendido ou pode ter impactado numa necessidade que ela tem de reconhecimento da sua competência. E é uma leitura, porque a forma como ela reagiu mostrou que ela queria afirmar-se como uma pessoa independente. E eu, de uma certa maneira, ao alertar da bolsa, eu mexi com uma questão ligada à dependência. Então, esses são os níveis de empatia. E para cada um desses níveis, existem vários trabalhos e vários exercícios, porque empatia é prática. Empatia, antes de mais nada, é prática. Não muito fácil, mas é prática. Um outro aspecto que nós não vamos aprofundar aqui, mas é uma das descobertas mais recentes, é a existência do neurônio espelho, né? Que mostra que nós observamos e imitamos, né? Então, esses neurônios se encarregam de que a gente aprende imitando, né? Observando, e é por isso que nós choramos em filmes quando nós nos identificamos, nós começamos a bocejar se tem alguém bocejando. E, obviamente, essa descoberta é muito, muito significativa, porque enquanto nós estamos observando e imitando, nós estamos vivendo.
E isso serve para um alerta quando, às vezes, esses jogos todos, às vezes jogos violentos que as crianças praticam e gostam, né? O quanto o jogar não significa também o viver. E não é simplesmente jogar, é também vivenciar aquela situação observada. Por isso que as descobertas do neurônio espelho nos levam para um lugar em que a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de exposição que todos nós nos expomos. Por isso que a gente também fala que a raiva é contagiosa, o mau humor é contagioso, as emoções, elas se espalham como um vírus. E o quanto nós somos responsáveis, às vezes, quando a gente vai para um lugar e espalha esse vírus, às vezes, do mau humor, ou da raiva, ou de uma emocionalidade tóxica, a gente pode dizer. E as descobertas do neurônio espelho nos trazem concretamente como isso acontece. Eu queria trazer aqui alguns movimentos, pessoas que no momento estão em metodologias que trabalham com empatia. Bom, o grande mestre Marshall Rosenberg, com a sua obra toda ligada à comunicação não violenta, a base é a empatia. É um trabalho maravilhoso, já participei de vários seminários e realmente é uma experiência impactante na nossa vida. Recentemente, eu tive acesso ao trabalho do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, e ele fala que todas as reformulações que ele fez e todo o trabalho dele, inclusive que aparece nesse livro, o Hit Refresh, são baseados na empatia. Ele diz que empatia é uma das coisas mais importantes a serem desenvolvidas nos gestores. E ele conta a experiência pessoal. Ele tem um filho com paralisia cerebral, que hoje em dia está com 20 anos, e ele disse que o filho ensinou muito a ele, porque ele precisava se comunicar com o filho. E a única maneira que ele conseguiu se comunicar com o filho foi através da empatia. Então, ele diz, empatia é uma prática e empatia é importantíssima, tanto na vida como no trabalho. Uma outra experiência fantástica é o Museu da Empatia. Então, só para citar alguns exemplos, né, de atividades do Museu da Empatia, a biblioteca de pessoas. Você escolhe pessoas para conversar e para entrevistar. Pessoas diferentes, pessoas que você não conhece e pessoas que você começa a descobrir qual é o mundo delas, né? Tem uma outra vivência que é ande com o sapato dos outros. Você escolhe um sapato e anda pelo menos uma milha, né, com aquele sapato. Então, literalmente andar com o sapato dos outros. Então, o Museu da Empatia é uma experiência também fantástica e que eu acho que a gente devia até replicar, mandar um jeito a gente replicar. Carbone, vamos pensar nisso. E a abordagem do Design Thinking, que, se você olhar, a metodologia é toda baseada em empatia. Então, aqui só colocar aí para vocês algumas influências assim, importantes e atuais a respeito da questão da empatia. Dicas para aumentar a empatia? Em primeiro lugar, é suspender o julgamento. Muito difícil, porque nós temos uma tendência a bater o olho em alguém e julgar. A pessoa deve ser aqui, de lá, ou qualquer coisa assim. E Brasília, para quem não é de Brasília, assim, agora já mudou muito, mas cada região de Brasília, ela é categorizada, né? Então, se você mora na Asa Sul, em tal quadra, eu já sei dizer que você, inclusive nas reuniões sociais, mais antigamente, se perguntasse para você onde é que você mora, a partir do seu endereço eu saberia se você trabalha no Banco do Brasil, qual é a tua posição no Banco do Brasil, porque é onde morava o pessoal do Banco do Brasil. Então, assim, a primeira coisa que nós fazemos é julgar. E nos dá uma certa segurança quando a gente enquadra as pessoas. Então, suspender um pouco o julgamento e colocar assim, o coração aberto para conhecer o novo. Imaginar o que você faria no lugar do outro, né? Antes disso. Não transfira suas frustrações para as pessoas que pensam diferente de você. Existe também um fenômeno na raiva que chama-se de dumping, né? Porque às vezes você está com raiva de alguém, você não pode brigar com seu chefe, você vem e descarrega em casa, né? Então, às vezes, você transfere as suas frustrações, seus problemas para alguém, às vezes, que não tem nada a ver com isso.
Tenha compreensão e paciência, né, para conviver, até com pessoas que você não gosta, né? E aí eu aproveito para falar um pouquinho de uma obra que eu gosto muito, que é o Castanheda, né? E o Castanheda tem uma história a respeito dos tiranitos, né? É importante, às vezes, a gente conviver com pessoas que a gente não gosta para aprender a trabalhar com pessoas que a gente não gosta e conhecer o outro lado. Resumidamente, o Castanheda conta uma história de um grande sábio que estava caminhando por uma rua e ele encontra uma pessoa toda esfarrapada, magra, esquálida, sofrendo. E ele encontra essa pessoa e diz assim: nossa, o que aconteceu com você? Ele falou: graças a Deus, eu estou fugindo de uma fazenda onde eu era tratado como escravo. A gente só dormia, a gente só parava para descansar quando morria. Um lugar horrível, eu fugi de lá. E aí, esse sábio diz assim: nossa, mas você perdeu uma grande oportunidade de crescimento. Volte lá, conheça esse lugar e você vai aprender muito com isso. O escravo diz: eu não acredito, voltar para lá. De qualquer maneira, né, vamos resumir a história, ele volta para lá. E ele começa a olhar a fazenda de uma maneira diferente. Inclusive, ele percebe que o tirano era o capataz, o tiranito, e que esse capataz também tinha suas fraquezas e necessidades. Resumindo a história, ele acaba descobrindo que o tirano tinha medo de cavalos, em um momento lá o tirano vai ficar perto dos cavalos, e os cavalos acabam matando esse tirano, e ele, além de se libertar, liberta todos os que estavam lá nessa fazenda, além de poder explicar para o dono a situação aviltante que eles estavam vivendo. De qualquer maneira, os tiranitos fazem bem para a nossa aprendizagem. Pessoas que a gente não gosta, talvez seja uma grande oportunidade de aprendizagem para nós. Respeite a diversidade, né? Porque ela abre espaço para a inovação e o nosso crescimento. E, para finalizar, o Maturana, que é um biólogo chileno e filósofo também, né? Ele diz o seguinte, né? Se não há aceitação de si mesmo, eu não posso aceitar o outro. E se não aceitamos o outro como legítimo outro, na convivência, não existe essa nossa vida social. Então, eu acho que essa fala do Maturana é uma fala que ressoa todas as vezes que eu tenho dificuldade de aceitação. Aceitar o outro como legítimo outro. Eu acho que era isso, gente. Muito obrigada. Muito bom, Maria Eugênia. A gente relaxou um pouco, respirou, ouviu. Deixa eu sair daqui agora, né? Peraí. Isso. Para você entrar. Deixa eu ver se sai direitinho aqui. Aí é só descompartilhar a tela. Não sei se está em português ou está em inglês. Share. Está aqui, está New Share. Isso. Está tão pequenininho, vou botar meu óculos aqui. Isso. Screening. New Share, pause share. Deixa eu ver, não é pause share, não é new. Stop share, yes. Isso, perfeito. Muito bom. Muito bom. E aí eu quero antes de passar a palavra para o público, sempre que a gente acaba a palestra, o público reflete e as questões começam a aparecer com um pequeno atraso, claro, né? Que é o fruto da reflexão para a construção dessa indagação para você. Mas durante essa... Eu queria me desculpar também, né? Porque agora já é a hora dos namorados irem jantar, né, gente? Também não quero atrapalhar as celebrações do Dia dos Namorados. É verdade, é verdade. Bom, mas a culpa foi minha, que na hora que eu estava montando o roteiro, eu não me dei conta disso. Mas, pois mas o que vai fazer? Mas vamos lá. Mas aí você estava falando dessa questão, né, como que a gente controla a raiva, e a gente pensou muito nisso mesmo, porque quando a gente começou a montar esse evento, o primeiro palestrante que propôs um tema parecido foi o Sérgio Ried, que a gestão em tempos de ódio, né? Então, quer dizer, esse sentimento, né, que já está
passando no coração da gente, e a gente está querendo refletir sobre ele, que a alternativa nós vamos fazer tanto no campo organizacional, como no campo familiar e como no campo político. Sim. E aí, como é que você vê essa polarização que o Brasil vem há muitos anos e vem gerando esse ódio? Em que nível que nós estamos? Dá para estimar o que está acontecendo? Será que nós vamos conseguir controlar o nosso ódio, a nossa raiva no campo político nesse país? Poxa, que pergunta difícil. Eu sou otimista. Eu sou otimista e acho que cada um de nós deve dar a sua contribuição. Eu acho que, às vezes, qual é a nossa contribuição individual? Primeiro, não nos contaminarmos, porque, às vezes, nós nos sentimos tão influenciados e também contaminamos, né? Então, não nos deixarmos inocular por isso. E, em segundo lugar, eu acho que nós precisamos de um trabalho talvez essa seja uma grande questão, é uma questão universal, né? O que nos une? Nesse momento, o que nos une é a pandemia. Então, eu começo a perceber sinais de cooperação, eu começo a perceber alguns sinais de que as pessoas reconhecem que sozinhas elas não vão a lugar nenhum. Então, esse reconhecimento da interdependência, essa humildade, né, que eu preciso reconhecer, que nós dependemos de todos, ela está chegando, porque pessoas próximas estão ficando doentes, pessoas próximas estão ficando desempregadas, pessoas próximas estão passando por dificuldade, e se nós não nos unirmos, nós não vamos sair dessa. É uma aprendizagem dura, e eu acho que existe dificuldade de aprendizagem desse fato. Agora, quanto mais resistente, né, mais duro vai ser a aprendizagem, porque é irreversível esse fato. Nós vamos precisar de colaboração, de cooperação e de compaixão. Quanto mais resistirmos a isso, eu acho que mais difícil fica a situação. Eu acho que é isso. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que é pela dor, mas é dessa forma que parece que nós estamos aprendendo. Eu diria até nas pequenas coisas. Eu estou voltando sempre, até por ser a minha abordagem, né? Eu trabalho muito com o indivíduo, né? Eu também não quero fazer assim grandes incursões sistêmicas e políticas que não são da minha área. Mas falando no nosso dia a dia, a nossa humildade hoje em dia, a nossa interdependência, até para a gente, por exemplo, eu não saio de casa para fazer 60 dias, eu saio uma vez para ir ao banco, né? Então, o respeito e o cuidado que eu tenho com as pessoas do delivery que vêm na minha casa, né? Com as pessoas e com o privilégio que eu tenho de poder conseguir essas coisas, né? Eu tenho começado a observar num trabalho que a gente está começando, de voluntários, num grupo que eu tenho, de ligar para lugares, casas de repouso, para conversar com as pessoas que estão lá, né? E aí você começa a perceber quantas pessoas que estão isoladas e que, às vezes, uma conversa, né, pode mudar, às vezes, a perspectiva da pessoa. Então, eu diria assim, sem colaboração, sem compaixão, sem empatia, não há saída. E quanto mais resistirmos, mais difícil vai ficar. E você percebe que existe um movimento, né, global nisso, né? Claro que os países que estão... Tem países que têm uma certa similaridade. Claro que não é igual, né? Como o que está ocorrendo nos Estados Unidos, né? Com a explosão, tem lá uma movimentação em cima do racismo. Então, mas o movimento de explosão, ele é global, né? A sociedade é como ela, uma grande parte, imediatamente se levantasse com a ajuda das redes sociais, e as manifestações são absolutamente incontroláveis, né? Sim. No passado você controlava, até o Estado controlava, mas agora o Estado não consegue controlar mais. Não consegue, não consegue. E é terrível, né? É terrível. Você falou sobre essa questão, né? Então, eu converso com muitas pessoas, né? Então, uma pessoa falou para mim essa coisa da raiva e da injustiça, né? Uma pessoa falou para mim assim: eu tenho muita raiva de rico que viaja, porque eu nunca viajei de avião
e agora tenho que ficar fechado em casa por conta dos ricos que viajam. Eu tenho muita raiva deles. Essa foi a expressão que a pessoa fez, né? Então, o sentimento de injustiça, eu não saio, o máximo que eu ando de ônibus, essa é uma doença transmitida por rico que viaja de avião, né? Então, existem, assim, muitos movimentos, muitas situações em que a pessoa se sente injustiçada. Ela diz, eu não fiz nada e agora estou aqui, desempregada dentro de casa, né? E qualquer movimento que me permita extravasar, a tendência é sair para extravasar. É muito séria a situação, quer dizer, precisa de uma mobilização coletiva a partir de uma consciência de que não adianta esses movimentos nesse nível, né? Até por conta das consequências, pessoas que morrem, pessoas feridas, algumas coisas que você não consegue nem reverter mais. Então, é todo um trabalho que nós como eu diria assim, nós precisamos resgatar a nossa humanidade. E esse é um trabalho longo, requer conscientização, requer a gente estar em processos como esse que você está criando, que você tão maravilhosamente traz aqui para todos nós, oportunidade da gente conversar, da gente dialogar, da gente trazer para o racional, que na verdade não é com o cérebro primitivo que nós vamos resolver essa questão. É um trabalho muito sério e que todos nós precisamos nos mobilizarmos e fazermos a nossa parte, mesmo dentro de casa. O Pergentino Souza Júnior, ele pergunta para você qual orientação que a senhora daria para ajudar um colaborador, né, que às vezes age de forma inadequada no atendimento, expressando-se raivosamente com descontrole. Ele afirma que não consegue se controlar. Ok. Bom, aqui a gente está falando, eu vou falar assim, os elementos que você me trouxe, né? Que eu agradeço a você. Primeiro, eu acho uma coisa muito positiva, porque a pessoa tem consciência de que não está legal. Tem consciência de que está fazendo alguma coisa fora do controle. Então, é uma pessoa que abriu uma possibilidade de uma conversa. Não está nesse estágio da negação. Que isso, eu sou uma pessoa ótima. Então, existe consciência, mas existe um pedido de ajuda. Quando eu digo eu não consigo, eu estou pedindo ajuda. E aí eu diria, que ajuda você pode oferecer, que ajuda essa pessoa pode ter? Do meu ponto de vista, aqui de onde eu estou, depois o Carbone pode passar meus dados, mas se essa pessoa quiser conversar comigo, eu posso conversar com ela, sim, eu fico à disposição. Muito bom. A Bruna Alves Vieira, ela faz uma pergunta interessante. Eu não tinha pensado nisso. Ela diz o seguinte, sobre empatia, sempre dizem que qualquer coisa em excesso faz mal. Isso se aplica na empatia ou não há um lado negativo nesse sentimento? Legal. Talvez a empatia ela fica fora, exagerada, quando ela é confundida com fusão. Quando eu me identifico tanto que eu aceito tudo do outro. Um exemplo, a gente fala assim, por exemplo, casal na lua de mel. Fusão, né? O cara gosta de futebol, a mulher também gosta de futebol. A mulher gosta de ir para o shopping, também gosta de ir para o shopping. Essa fase, ela não dura muito, porque a gente cansa. Depois de um tempo, a gente começa a desidentificar e cada um se posiciona com a sua identidade. Então, eu diria para você o seguinte, empatia não pode ser confundida com fusão. É quando eu me fundo no outro e me anulo. Isso não é empatia. Outra coisa, empatia não é aprovação. Empatia é acolher o outro como diferente, mas isso não quer dizer que eu aprovo o outro. Então, eu diria que a fusão e a aprovação são os lados tortos da empatia. Queria dar mais um exemplo. Grupos de autoajuda. Você vai assistir um grupo de autoajuda, por exemplo, nas reuniões abertas, vai assistir. As pessoas
dão depoimentos, às vezes, assim, fortes, né? A pessoa saiu, bateu o carro, o grupo apenas fala, obrigado, Maria Eugênia, mas não aprova. Eles acolhem que você realmente fez o que você fez, porque eu não posso negar que você fez, mas eu não estou aprovando. Eu abro uma possibilidade de você falar e reconhecer, e você mesmo reconhecer. Mas a empatia vai até aí. Então, o excesso que você fala é quando eu não só acolho, como eu aprovo, inclusive comportamentos que, para os seus padrões, para a sua régua, são inadequados. Empatia é acolher, existe isso. Uma expressão que é não empática é quando a gente diz, eu não me conformo que você pense assim. O problema é seu, que a pessoa pensa, né? Eu não acredito que aquela pessoa fez isso. Pois acredito que ela fez. Então, esses são os excessos da empatia. Eu espero que tenha te atendido. Maria, eu estou recebendo perguntas aqui pelo chat do YouTube e também pelo WhatsApp. E aí eu tenho uma pergunta aqui interessante que me chegou por WhatsApp, que a pessoa pergunta para você o seguinte, não me aparece o nome dela, mas ela diz o seguinte, Maria Eugênia, como que funciona a certificação contra a raiva nos Estados Unidos e em que caso ela é aplicada? E o que você sugere em termos de certificação contra a raiva para o Brasil? Bom, a NAMA é uma organização internacional que certifica, né? E eu acho nós somos muito poucos. Na verdade, assim, como assim, certificada mesmo, acho que no Brasil nós somos duas, eu e a minha sócia Patrícia. O Japão tem um braço, já criou um braço lá. Quando você me pergunta isso, você me provoca que eu acho que a gente podia criar um braço aqui e poder gerar esse tipo de certificação e uma legislação mais educativa para as questões ligadas à raiva. Eu acho que estou precisando de mais gente. Então, faça contato comigo, vamos conversar mais. A gente está precisando de aliados, a gente criar um movimento para a gestão. E até eu te diria, como eu falei no começo, quando nós falávamos isso para os nossos clientes, a reação foi muito ruim no começo. E agora é que nós sentimos um acolhimento muito grande. E até eu diria uma ironia, porque num trabalho, uma das minhas sócias foi fazer um trabalho com um cliente e colocou no título a palavra felicidade. E o cliente agora disse, não, felicidade não é o caso, a gente não quer falar de felicidade. E foi interessante que, dependendo do momento, as pessoas mostram interesse por uma área ou outra. Mas, olha, vamos criar um movimento, sim, a gente pode criar um trabalho nessa área, falar com o professor lá e fazer um trabalho. Eu acho, bom, nós defendemos muito a importância de trabalhar com essa emoção. E só mais uma coisa, eu agora estou trabalhando, nós estamos trabalhando num livro com a metodologia para crianças também, porque eu acho que isso tudo começa cedo. E onde se aplica isso nos Estados Unidos, essa certificação? É no âmbito escolar, no âmbito judicial, ambos? Como é que funciona isso? Bom, pelo que a gente viu lá, no âmbito judicial, eles são casos, por exemplo, somente casos de trânsito, que a gente viu muito lá, casos de familiares, que trabalham muito com violência doméstica, existe toda uma linha de especialistas que trabalham com famílias, e existe também essa linha organizacional. Eles têm uma literatura vasta, muito material, eles têm também treinamento à distância, que permite que você possa escolher um desses ramos para poder trabalhar. É um campo muito vasto, sim, mas existe para várias áreas. A Thelma, que está sempre com a gente aqui acompanhando as lives, ela pergunta para você, a comunicação não violenta poderia ser considerada uma dica para a empatia? Com certeza, com certeza. O trabalho do Marshall e o trabalho que eles... Inclusive, eles estão fazendo podcasts e lives gratuitos, né? Eu conheço vários grupos que praticam, agora eu não sei se eles estão fazendo virtualmente, a comunicação não violenta.
eu reconheço e incorporo nos meus trabalhos a comunicação não violenta é extremamente importante. Parece simples, mas assim, não é tão simples e requer que a gente tome todo um cuidado na comunicação. Mas, com certeza, recomendo assim muito. É maravilhoso o trabalho. Bom, aí eu tenho duas perguntas aqui. Eu vou começar com a do José Carlos Paulista de Souza. Ô, Zé Carlos. Ele faz quase uma poesia aqui, a pergunta dele. Ele fala, Maria Eugênia, querida amiga, conhecido verso diz que simpatia é quase amor, empatia, por sua vez, é o próprio amor. Em outras palavras, empatia é um gesto de amor? Com certeza. Por isso que Maturana diz que reconhecer o outro como legítimo outro é empatia. Essa é a expressão máxima do amor. Com certeza, Zé Carlos. Um grande abraço para você. E claro que todo mundo tem uma pessoa, Maria Eugênia, não empática, ou a pessoa percebe assim, né? O outro raivoso, não empático. A Carla Virgínia, que também tem acompanhado nossas lives aqui, pergunta qual a sua dica para lidar com pessoas não empáticas? Qual é a maneira de abordá-las ou de sensibilizá-las? Olha só, empatia prática, né? Alguns convites, né? Procurar estimular ao não julgamento, estimular para conhecer a diversidade. Como é que você pode fazer isso? Pode ser, às vezes, através de filmes, de outras culturas, de outras origens, e conversar a respeito disso. Às vezes, nós ficamos tão encapsulados no nosso mundo que tão autocentrados, né? Aliás, o Carbone é especializado aí em etnocentrismo, que nós esquecemos de olhar que existem pessoas diferentes da gente, vidas diferentes da gente, e que esse despertar ele é muito importante, porque às vezes o fato de você conversar com uma pessoa que tem uma vida diferente da sua desperta uma consciência de que e uma humildade de que existe vida além da sua, né? Esse é um trabalho que eu diria evitar julgamento do tipo, nossa, como você é egoísta, só pensa em você, esse tipo de situação, mas procurar estimular para despertar para a diversidade, para diferentes culturas, diferentes perfis, diferentes faixas etárias. É um despertar, eu diria. Não é fácil, mas é um despertar. Agora, evitar o julgamento, porque o julgamento torna a pessoa mais encapsulada. A Márcia Rocha, eu imagino que ela deva trabalhar com capacitação do pessoal de atendimento. E aí ela pergunta o que você sugere para orientar esse pessoal que tende a ser mal educado pelo problema do cliente, chato, às vezes uma quantidade enorme de pessoas para serem atendidas num dia. O que você sugere? Márcia Rocha. Ok, Márcia. Tanto para a pessoa que perguntou anteriormente, mas, por exemplo, em treinamento para atendimento, eu gosto de usar vídeos de entrevistas ou eu crio pequenas histórias em que eu conto, sei lá, Maria das Dores trabalha em tal lugar, né? Ou então eu falo, pessoa tal, com tal idade, coisa. Eu pratico com o grupo que necessidades você acha que essa pessoa tem. O que você ofereceria para ela? Aí não é só o produto que você está vendendo, mas qualquer produto. E eu pratico muito. Então, eu conto histórias, ou eu mostro vídeos. Gente, tem um filme que é muito antigo, que fala sobre um edifício no Rio de Janeiro. Acho que edifício Master. É muito antigo, gente. Isso já revela a minha idade. Agora tem o making of do filme, que mostra a entrevista dos moradores. Então, você pode, por exemplo, esse só por um exemplo, eu mostro às vezes para as pessoas, essa senhora aposentada que mora lá, o que
você tem para oferecer para ela? Depois eu mostro um jovem, descolado, o que você tem para oferecer? Então, eu exponho muito, eu acho, as pessoas de atendimento a conhecer pessoas diferentes e propor coisas em função do que aquela pessoa precisa. Depois eu faço muito trabalho em dupla, em que uma pessoa fala e depois de algum tempo você tem que dizer o que você acha que realmente aquela pessoa precisa, né? E troca. Mas o despertar mesmo é o quanto você foca na necessidade do outro, que é a base da comunicação não violenta. É muito difícil você suspender o julgamento, olhar para o outro e dizer o que faz com que aquela pessoa esteja tão agressiva? Por que aquela pessoa está falando dessa maneira comigo? Qual é a necessidade por trás? É a gente ir atrás do invisível, né? É atrás do não dito, né? E isso eu diria prática, eu diria quase assim, se você puder fazer 2 vezes por semana, exercícios rápidos, em que as pessoas, inclusive várias pessoas, têm que identificar a necessidade do modelo que você trouxe ali. Pode pegar o personagem até de um filme e mostra o começo do filme, por exemplo, assim, o que essa pessoa precisa. E as pessoas começam a praticar isso, elas se conectam com o outro. E essa conexão é fruto de muita prática. De Maria Eugênia, eu estou com umas perguntas interessantes aqui, que é o seguinte: você participou da primeira palestra, você deve ter ouvido aquela conversa, né? E aqui o pessoal pergunta o seguinte, né? Como foi discutido aqui dentro dessas lives que os jovens estão submetidos a bolhas e essas bolhas eles conseguem conectar pessoas e desconectar pessoas com um clique. Será que a empatia é uma competência que está em decadência na sociedade contemporânea? Bom, eu até vou usar aqui o nosso amigo Harari, né? O Harari diz que a nossa vida está muito online. E essa vida online ela é uma vida um pouco desconectada mesmo. E que nós deveríamos fazer um esforço muito grande para ocupar parte da nossa agenda para a vida offline, que é a vida da corporalidade, que é onde você desenvolve empatia, é a vida do vínculo mais íntimo, é o espaço offline que nos permite desenvolver empatia. Se nós nos dedicarmos quase que 100% do nosso tempo para a vida online, a tendência é nós ficarmos numa bolha. E essa desconexão nos torna insensíveis. Nós já tivemos experiências no passado em que nós assistíamos guerras ao vivo e é como se a gente estivesse assistindo um jogo de futebol. Então, viver numa bolha nos leva a uma insensibilidade, porque a gente está desconectado, a gente está distante. Eu não diria em decadência, eu diria num estado de hibernação em algumas situações. E cabe a nós, e aí eu não diria só o jovem, eu diria todos nós. Até por uma espécie de comodismo, às vezes até para evitar o sofrimento da situação de isolamento, nós tendemos a nos isolarmos, vivemos na vida de séries, porque é muito legal também, né? É muito legal. E entrarmos numa coisa, porque empatia nem sempre é uma coisa super legal. Porque empatia com gente parecida com a gente é até um tédio, de tão bom que é, né? Porque, olha, eu me dou com você, você está comigo, que maravilha. Agora, ser empático com pessoas difíceis, com pessoas diferentes, requer muito trabalho. E, às vezes, eu não estou afim disso. É melhor eu entrar na vida online e ficar contemplando, assistindo. E essa vida, ela nos leva a uma desconexão. E a empatia, basicamente, é você sentir, né? Sentir o outro. E isso acontece na vida offline. Maria Eugênia, a sua apresentação é muito humana, mas também pragmática, na medida que você oferece uma ferramenta para as pessoas trabalharem, oferece Sim. uma escala para entender a raiva, né? E aí a pergunta que vem aqui da Malu Santos, que também achei interessante, falou: Maria Eugênia,
Como se mensurar o nível de empatia? Você pensou em algum instrumento específico? Como mensurar? Como mensurar o nível de empatia? Legal essa sua pergunta. Um Legal. instrumento específico? Não, não tenho, e acho que existem sim. Eu tenho praticado exercícios da comunicação não violenta. Aqueles níveis que eu mostrei para vocês, a presença, o intelectual e o emocional, não deixa de ser uma régua de prática. Porque, por exemplo, a presença, às vezes é muito difícil. Vamos começar uma coisa prática. Antes da pandemia, quantas vezes você foi no restaurante que a família está toda sentada e ninguém se olha, está todo mundo no celular? Já viu isso, né? Então, assim, esse é o primeiro nível da régua, a presença. O segundo nível da régua é o quanto você pode praticar aceitar a opinião diferente da sua. E isso também, você sabe que é capaz de causar uma guerra numa família, né? Até você chegar no nível emocional. Então, eu diria que o instrumento, ele usaria esta régua e essas práticas, né? Mas excelente a sua pergunta, e eu não tenho instrumento, posso até depois dar uma olhada, existem instrumentos, sim, para medir. E eu acho que em cada um desses degraus aí, você pode desdobrar em práticas que podem mostrar níveis de empatia, né? Eu conheço pessoas, e eu acho que você deve conhecer, que tem grupos que a família brigou porque cada um tem uma opinião política ou qualquer coisa assim, preferem não se dar mais por conta disso. Então, você veja, essa régua ela pode ser usada, sim. Boa ideia. Eu vou fazer para você a última pergunta, mas antes disso, só vou lembrar para todos que estão presentes aqui que na próxima terça-feira nós temos 2 palestras previstas. Uma é com Marcelo Minuti. Marcelo Minuti é um grande palestrante, eu gosto muito dele, ele é muito animado, a palestra dele é bastante motivadora e ele vai falar sobre o futuro digital. Então, como é que a gente se prepara para essa revolução que vem do desenvolvimento humano dentro do ambiente da internet? Então, vocês estão convidados. Ele fala às 10 horas. E às 16 horas entra um conhecido nosso, Maria Eugênia, que é Humberto Falcão. Humberto Falcão eu reputo talvez como um dos maiores intelectuais no campo da administração pública brasileira, né? Sim. Humberto Falcão Martins, ele vai falar sobre governança colaborativa em tempos de crise. Uau. Então é aquilo que você colocou, as pessoas têm que se colaborar para poder, né? Bom, e aí eu vou fechar com uma pergunta, eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas a pergunta deixa eu pegar aqui, voltar aqui para o nome dela. É a Bruna. A Bruna faz a seguinte pergunta para você. Se a raiva fosse extinta do mundo, uma hipótese, né? Seria melhor? Ou a gente precisa disso para viver? A gente precisa. Nossa, a raiva é uma energia vital. Nós precisamos de indignação. Nós precisamos de não conformismo. A raiva, como eu falei no começo, ela coloca limites. E também, ela nos ajuda a dizer não, e nós precisamos dizer não. Você até me lembrou, eu estava conversando com a mãe de uma criança, acho que de 11 anos, e ela estava pensando assim, qual será a idade que eu posso deixar meu filho com os amigos? Acho que menos até, desculpa, sei lá, 8 anos. Meu filho sozinho no shopping com os amigos e amigas, né? E me ocorreu de falar o seguinte, não tem muito a ver com a idade, mas tem a ver com a competência de dizer não. Se seu filho tem a capacidade de dizer não para coisas que ele não quer fazer, e ao invés dele abrir mão das suas coisas para poder seguir, né, o grupo, preparadíssimo para sair, né? Preparadíssimo. Então, a questão a raiva é uma força impulsionadora. Eu preciso dela para colocar limites, para aprender, para saber aquilo que eu não quero, e isso também é muito necessário. Então, a raiva, nós precisamos dela na sua versão e na sua expressão adequada, né? Eu não preciso matar uma pessoa porque ela bateu no meu carro, né? Mas eu posso manifestar minha indignação por cuidados no trânsito, qualquer coisa assim. Ela é legítima, muito importante. E, Maria Eugênia, eu acho que talvez não tenha um momento mais oportuno de lançamento dessa certificação no Brasil, né? Porque
porque todos é. estão absolutamente conscientes, né? E não é só no campo político, o campo político não aparece mais, né? Não. Todos os campos, né? Em Então, acho todos que os temos que campos. fazer. Eu estou pensando assim, nas organizações, existe uma palavra-chave nessa que eu acho assim, importantíssima nas organizações, que é a palavra alinhamento. Né? Então, nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos estar alinhados com os nossos pares, com com os nossos superiores e com a nossa equipe. E alinhamento pressupõe empatia, mesmo que eu não seja, não goste tanto, não seja meu amigo de infância, o meu colega de trabalho, o gestor que é meu par, eu preciso estar alinhado com ele. Nesse momento, mais do que nunca, nas organizações, nós não podemos ter feudos, nichos competindo, porque nós precisamos de colaboração, multidisciplinariedade, um trabalho conjunto, para que a gente consiga inovar e criar alternativas. É tudo muito novo. E nós precisamos desenvolver competências através dessa parceria. Sim, nós precisamos disso. Muito bom. Então, Maria Eugênia, nós estamos encerrando a nossa live com muita alegria, esse conjunto bonito aí de perguntas que chegaram para você, enriquecendo ainda mais a sua fala e dando uma oportunidade de nós aprofundarmos em alguns pontos, né, que você, de uma certa maneira, avançou e nos entregando essa maravilha de conhecimento. Então, te agradeço muito pela sua disposição. Eu sei o quanto que você cuidou dessa palestra. Você não veio aqui, você não pegou uma palestra que está na sua gaveta, você pensou, você participou. Então, acho que essa sua entrega é uma coisa bonita, né? Então, te agradeço muito por tudo que você vem fazendo pelo evento, né? Vem assistindo às palestras, vem debatendo com as pessoas e chegando nesse momento tão importante que você consolida com a sua fala. E como você, eu tenho outras pessoas que também estão acompanhando, eu vejo elas toda a live, elas vêm, comentam, discutem, algumas alunas e alunos da Católica, do Uniceub, né? Eles questionando, que vão ser profissionais maravilhosos, né? Então, um nível de desenvolvimento muito alto, né? Então, eu estou muito feliz. Então, te agradeço de todo o coração, viu? E depois, se você permitir, essa sua apresentação vai ficar à disposição do YouTube para que outros possam ter a oportunidade de ouvir essa bela fala, né, sua sobre a raiva. Com certeza. Eu queria agradecer muito a você, ao Felipe, e eu tive assim, assistindo tantas feras falando, eu fiz, nossa, quanta responsabilidade. E, por outro lado, enquanto eu assistia, eu me senti muito íntima de todos os participantes. Então, cada um que dizia, boa tarde, tudo bem? Eu já comecei a criar assim, vínculos de familiaridade, né, com as pessoas que estão aí assistindo fielmente, né, e dando feedback. Né? Então, eu agradeço a todos vocês pela presença no Dia dos Namorados e espero que agora vocês possam celebrar o amor, né? O amor ao próximo, compaixão, empatia e amor ao próximo. Exatamente, muito obrigado. Obrigada. Então, um abraço a todos, um abraço a todas, um feliz final de Dia dos Namorados e estamos aqui. Aí eu vou voltar também a agradecer o Felipe, que você vê que ele é cuidadoso, cuida das lives, e também o Diego, né? O Diego é outro que também está ajudando bastante. Então, eu agradeço aos dois aí a dedicação que eles têm dado, que sem eles não teríamos o evento, viu? Com certeza. Muita gratidão. Todos nós, né, que estamos juntos aqui de mãos dadas, construindo essa janela de desenvolvimento. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, Maria Eugênia.